Na primeira sessão plenária por videoconferência da história do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, expressou a solidariedade do Poder Judiciário brasileiro aos familiares e amigos das vítimas do novo coronavírus. Ele também agradeceu aos profissionais das mais diversas áreas que trabalham durante a pandemia. Toffoli registrou a importância do Poder Judiciário se manter atuante neste momento grave para oferecer o amparo institucional necessário à sociedade brasileira e garantir os direitos mais básicos da população. Acompanhe. Uma das maiores pandemias dos últimos 100 anos que tem desafiado a todos nós e, infelizmente, tirado vidas humanas. Expresso aqui, em nome da Corte, nossos sentimentos e nossa solidariedade aos familiares e amigos daqueles que perderam a vida em razão da pandemia da Covid-19. Que Deus possa confortar a todos. Aproveito também para enaltecer a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, auxiliares, funcionários administrativos e gerais das áreas de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia com doação pessoal, coragem e dedicação ao trabalho incansável e exaustivo em prol da saúde e da vida de todos nós brasileiros. Fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso apoio. Também merecem registros e homenagens todos os trabalhadores que prestam serviços essenciais à sociedade. Todos aqueles que estão nos garantindo um mínimo de normalidade nesta excepcionalidade em que vivemos. Policiais, bombeiros, integrantes das Forças Armadas, trabalhadores da limpeza urbana, do comércio de alimentos, das farmácias, das transportadoras, os caminhoneiros, aqueles dos transportes públicos de passageiros, dentre tantos outros que poderiam ser aqui citados. A todos eles os nossos agradecimentos. Do mesmo modo, devemos agradecer e incentivar todos aqueles que são pesquisadores e cientistas e que estão trabalhando com dedicação, originalidade e amor à razão e à ciência para nos municiarem com os estudos necessários para que possamos compreender melhor os momentos que estamos vivendo e também as soluções possíveis de superação dessa pandemia. A todos esses profissionais, o nosso muito obrigado por também nos fazerem compreender que a saída para esta crise também está na solidariedade e na fraternidade humana. O Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento, como está, para oferecer o amparo institucional necessário à sociedade brasileira, garantindo os direitos mais básicos das pessoas. Assim como ocorre nos demais poderes da República e nos entes federativos, os esforços da Justiça estão concentrados, neste momento, na suavização dos efeitos da pandemia em nosso país. Em um contexto em que os conflitos se multiplicam por força da emergência da saúde pública, o Supremo Tribunal Federal está priorizando o julgamento exatamente das questões relativas à pandemia. Disponibilizamos no site do Tribunal, desde o dia 27 de março, o painel de ações Covid-19, que possibilita a todos uma visão geral do perfil da judicialização referente à pandemia dos processos que deram entrada na Corte. Até a data de hoje, às 9 horas da manhã,
haviam sido registrados no tribunal 1.017 processos relacionados à crise da Covid-19 e já proferidas, senhoras e senhores, ministras, ministros e todos que nos acompanham, 702 decisões. Vejam, se nós formos comparar com outras cortes constitucionais mundo afora, que julgam no máximo em um ano, 100 processos, 120, 80, só em decisões relativas à pandemia, este Supremo Tribunal Federal tomou, nos últimos 20 dias, 702 decisões. A Corte tem atuado, por força de sua atribuição constitucional, como moderadora dos conflitos federativos e garantidora da harmonia entre os poderes, tudo em prol da coordenação das ações dos poderes da República e da manutenção da federação e da coesão da Federação Brasileira entre os entes federativos no enfrentamento à doença. O STF trabalha para conferir segurança jurídica, como todo o judiciário o faz. Segurança jurídica neste momento delicado de nossa história. A segurança jurídica é fundamental para que o Brasil possa cruzar esse momento tendo como prioridades a defesa da saúde e da vida das pessoas, também aliadas à defesa do emprego e da capacidade produtiva do país. No Supremo Tribunal Federal, a transformação digital recebeu novo impulso neste momento delicado de necessário distanciamento social. Nesse momento, repito, de necessário distanciamento social. O pleno funcionamento das atividades jurisdicionais se dá graças ao uso de ferramentas digitais e da tecnologia da informação, as quais possibilitam aos ministros e a todos os demais trabalhadores e servidores e juízes auxiliares desta Casa que realizem seu trabalho com competência, mas à distância necessária. Este é um trabalho que vem de muitas gestões. Nós temos na Corte 95% dos processos digitalizados em meio eletrônico. E isso nos permite uma atuação extremamente profícua, dando cabo dos processos que estão em tramitação. Agora, como nunca, o virtual se tornou realmente real. E essa sessão é uma prova viva desta frase. Registro, desde logo, e cumprimento às presidentes, ministra Rosa Weber, da primeira turma, e ministra Carmen Lúcia, da segunda turma, o sucesso e o pioneirismo das sessões por videoconferência realizadas na data de ontem nas turmas deste tribunal, e cumprimento a todos os colegas ministros pela paciência e pela competência neste novo sistema. Suas Excelências, ministra Rosa Weber, da primeira turma, presidente, ministra Carmen Lúcia, da segunda turma, conduziram as sessões de ontem e já o que nos facilita, sem dúvida nenhuma, nesta que é a primeira sessão do plenário maior, do plenário integral desta Corte, para esta realização. E, neste momento, realizamos a primeira sessão plenária por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, quiçá a primeira de uma Corte Constitucional no mundo. Um feito que ficará marcado na história desta instituição centenária. Os julgamentos à distância viabilizam a retomada das sessões plenárias semanais, ordinária de quarta-feira e extraordinária das quintas-feiras. Mas é importante que se diga, nem as sessões por videoconferência, nem as sessões virtuais, elas substituem a importância de nossas sessões presenciais. E por isso, aguardamos ansiosos o momento
de voltarmos aos tempos de contato e de convivência pessoal e de nos reunir presencialmente. Por ora, precisamos seguir as recomendações de distanciamento social das autoridades sanitárias e de saúde. Para isso, a tecnologia está sendo colocada a serviço da continuidade da jurisdição constitucional e do exercício do debate público e democrático, que deve preceder a resolução das grandes questões nacionais. E aqui faço um registro, agradecendo a colaboração de todos os colegas, das senhoras ministras e dos senhores ministros, em especial, que me auxiliaram em muito, mesmo nas divergências, para a condução desse momento tão difícil. Desde o dia 12 de março, quando editamos a primeira resolução a respeito da necessidade de isolamento ou de distanciamento social, inicialmente, daqueles maiores de 60 anos e daqueles que tinham comorbidades ou doenças pré-existentes, nós já passamos um mês e não há nenhum registro de nenhum colaborador, de nenhum terceirizado, de nenhum servidor, de nenhum juiz auxiliar, de nenhum colega que tenha contraído a Covid-19 no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um cumprimento que eu faço e agradecimento que eu faço aos colegas, que nas discussões que tivemos, tomamos decisões que foram extremamente importantes na defesa da vida e da saúde e, passado um mês, os dados mostram o sucesso. E também aqui agradeço ao nosso sistema de saúde do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do doutor Marco Polo, que sempre nos atendeu de maneira muito atenciosa e muito correta. Nessa sessão por videoconferência, cada um dos ministros participará em tempo real, a partir de suas residências ou de seus gabinetes, de discussões e deliberações de suma importância para o país. Do mesmo modo, procuradores, defensores, advogados públicos e privados realizarão suas sustentações orais e poderão apresentar questões de ordem ou esclarecimentos de fato. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte que mais julga no mundo. Tenho reiterado isso. Não há corte constitucional no mundo que julgue o número de processos e a importância de temas como nós julgamos. Desde o dia 12 de março, quando a presidência do tribunal editou a primeira norma com medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, o STF julgou mais de 1.500 processos colegiadamente, mais de 1.500, desde o dia 12 de março, seja no plenário maior, seja em suas duas turmas. No plenário, em um mês, foram mais de 450 processos, dos quais 52 em controle concentrado de constitucionalidade. Esses números, que não inclui ainda a sessão que terminou na última terça-feira, no dia de ontem, demonstram que as sessões virtuais realizadas na Corte desde 2007 têm sido imprescindíveis para a realização da prestação jurisdicional desta Corte, com eficiência e em tempo razoável, otimizando as pautas dos órgãos colegiados. E, mesmo assim, ainda temos liberados para o plenário maior 1.134 processos para julgamento. Por isso, o aprimoramento dos julgamentos virtuais tem sido muito importante para que nós possamos dar cabo e vencer essa alta demanda de casos que julgamos. Já é possível acompanhar, isso é importante de registrar, em tempo real, na internet, a conclusão dos votos das senhoras e dos senhores ministros em plenário virtual, conferindo publicidade e transparência nos julgamentos.
As sustentações orais também já estão sendo encaminhadas por meio eletrônico para as sessões virtuais. E no caso dessas sessões por videoconferência, nós teremos a sustentação em tempo real. No mês de maio, a partir de solicitações do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras associações de advogados, várias melhorias estarão sendo disponibilizadas em nossas plataformas e peço licença para registrá-las. Relatórios e votos dos ministros a serem disponibilizados na internet após a respectiva assinatura de cada qual. Também estamos concluindo um sistema de envio das sustentações orais via peticionamento eletrônico. As sustentações orais também ficarão disponíveis publicamente na internet. Procuradores, advogados e defensores poderão, durante a sessão virtual, encaminhar memoriais, o que viabilizará a apresentação de esclarecimentos de fatos necessários durante a sessão. Os memoriais, assim como as sustentações orais, também ficarão disponíveis no sistema de votação de cada um das senhoras e dos senhores ministros. Lembro ainda que até o final da sessão virtual, os ministros podem, de acordo com o andamento, alterar os votos já proferidos, e um único ministro poderá destacar o processo para julgamento presencial na forma regimental. Assim, é a Suprema Corte da República Federativa do Brasil, com o apoio indispensável das instituições essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e a Advocacia Privada, atuando em prol da efetividade dos direitos fundamentais e da paz social. Agradeço a todas as senhoras e senhores ministros, juízes auxiliares e instrutores, assessores, servidores, colaboradores e estagiários desta Casa pelo trabalho fundamental desempenhado remotamente nas últimas semanas, cujos números mostram um aumento de produção. Agradeço ainda a todas as equipes que viabilizaram esta sessão por videoconferência e a adoção de todas as medidas necessárias à prevenção do novo coronavírus na Corte, o fazendo nas pessoas da secretária-geral, doutora Daiane Nogueira, do diretor-geral, doutor Eduardo Toledo, do secretário de Tecnologia da Informação, Edmundo Veras, e de cada um dos chefes de gabinetes e dos ministros e da senhora secretária de sessões, a doutora Carmen Lilian. O trabalho conjunto e o cuidado com os nossos servidores e colaboradores foram fundamentais, repito, para que até o momento não haja nenhuma notificação de transmissão do coronavírus entre nós. Permaneçamos unidos, trabalhando e nos doando pela causa ao próximo, no nosso dever de fazer a pacificação social e a proteção de cada um de nós neste momento tão difícil de nosso país, de nossa sociedade. A Constituição sempre será o nosso guia e o caminho para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, pacífica e fraterna nos objetivos que estão dispostos lá no artigo 3º da nossa Constituição Federal.